GMG Solar. Suas despesas com a conta de luz está muito alta? Que tal não ter mais que se preocupar com o aumento na tarifa de luz e ainda economizar em até 95% da energia da sua residência, comércio ou indústria? Venha conhecer a GMG Solar. Somos profissionais em fazer você economizar. Faça-nos uma visita. Além de economizar, você também estará ajudando no desenvolvimento sustentável do planeta. GMG Solar. Soluções em energia renovável. Quer instalar ou realizar manutenção da sua piscina? Então venha conhecer a Goiana Piscinas, com ótimos profissionais e os mais diversos produtos que vão proporcionar o melhor momento de lazer para você e sua família. Temos vários modelos e ótimos preços. Goiana Piscinas, rodovia PE 75, quilômetro 1, Goiânia, Pernambuco. A Bomboniere Doce Sonho tem uma grande novidade para você. É o mais novo e exclusivo centro culinário, com ótimos profissionais e os mais modernos métodos de ensino em culinária. Liga pra gente ou faça-nos uma visita. Rua das Porteiras, número 41, no prédio da Bomboniere Doce Sonho. Telefone 3626-3850. Chegou a sua chance de se tornar o mais novo mestre culinário. Bomboniere Doce Sonho. Esta não é uma loja de perfumes, nem tampouco uma loja de presentes. Esta é a Cris Bombons. Temos tudo para a sua festa, em descartáveis, decoração, doces e muitas variedades. Faça-nos uma visita. Cris Bombons, a loja dos sonhos. Tá precisando realizar aquele check-up na sua saúde? Em uma clínica com tradição e confiança, que entregue os resultados na hora, com precisão e confiabilidade dos melhores profissionais da região? Então venha conhecer a Albuquerque Imagens. Temos todos os tipos de ultrassom, eletrocardiograma, ecocardiograma, encefalograma, mapeamento cerebral, teste ergométrico, holtercardiograma e muito mais. Venha conhecer agora mesmo a Albuquerque Imagens. Se você deseja ter o mais alto padrão de qualidade e tornar o projeto dos seus sonhos realidade, com um acabamento impecável para sua casa ou empresa, o seu desejo tem nome: Esquadrilhas de Alumínio Boa Vista. Cobertura de alumínio com policarbonato, portas, janelas, armarinhos, portões automáticos e diversos outros produtos com um design moderno que potencializam a beleza de qualquer ambiente e se adaptam a qualquer necessidade. Esquadrilhas de Alumínio Boa Vista. Serrinha e Filhos. Vem pra Serrinha, aqui você vai encontrar sacolas de vários tamanhos, rações para gatos, cachorros, pássaros, além de tudo em descartáveis, potes, hamburgueiras, produtos para picolé, sorvetes, boleiras, sementes e hortaliças. Uma enorme diversidade de produtos para festas. Serrinha e Filhos, aceitamos todos os cartões. Rua Trapiche do Meio 44B, no Mercado Cibrazen. Telefone 3626-2322. Serrinha e Filhos. Vem pra Serrinha! Boy Turismo. Conforto, segurança para sua viagem. Fazemos todos os tipos de viagens. Shows, eventos, passeios, translados, hospitais, tudo com muita responsabilidade e pontualidade. Boy Turismo. Pensou em viajar? Pense em Boy Turismo. Boy Turismo. 3626-2733. Este programa é livre para todos os públicos. Boa noite. Aqui estamos nós, mais uma vez, pela sua TV Goiamum, para juntos conversarmos mais uma vez com as temáticas que temos discutido nesse programa, cada uma mais interessante, cada uma mais acrescentadora, mais enriquecedora do que a outra. Aqui estamos nós, mais uma vez, e desta forma, para discutir a temática social Libras.
um direito, uma língua, um mecanismo de inclusão. E para conversar com a gente, estamos recebendo aqui pessoas para lá de especiais. 2 intérpretes, a professora Josiane, intérprete de Libras do município de Pombos, aqui em Pernambuco. A professora Catiane, que está fazendo a tradução aí para todos os nossos telenautas surdos, que está lá do outro lado da telinha. E as belíssimas convidadas especiais que estão aqui conosco, para lá de especiais, viu, gente? Meninas belíssimas. Temos aqui a Aline. A Aline, na verdade, ela é mãe de uma criança linda, além de uma mulher muito bonita. A Aline tem um filho autista, né? A Aline é uma mãe guerreira. Ela, 2 vezes, ela está no fronte, né, da luta pela inclusão. A inclusão dela como pessoa surda em sociedade e também uma guerreira pela inclusão do seu filho, que apresenta o autismo. Temos aqui também a nossa querida Paloma. Paloma também, uma mulher muito bonita. E a Paloma, ela está no 4º período de Letras Libras pela Universidade Federal de Pernambuco, né? E também, não menos bela, também conosco, a Alessandra. A Alessandra acabou de concluir o ensino médio. A Alessandra está aguardando o resultado do Enem, né, aí concorrendo aí numa vaga para Ciências Contábeis ou Letras Libras. E assim a gente começa ouvindo boa noite, primeiro aqui, logo aqui da nossa querida intérprete, né, Josiane. Tranquilo. Boa noite, Catiane. Boa noite, a Catiane. Boa noite aqui das meninas. A Câmara das meninas. Boa noite para o telespectador. Boa noite. Vamos lá, né? Vamos começar então aqui a nossa entrevista, né? Queremos conversar um pouco aqui com a professora intérprete, a Josiane. Josiane, minha querida, me diz uma coisa, quando que entrou Libras na tua vida? Bem, eu comecei a estudar Libras, o interesse surgiu quando na igreja, a Igreja Assembleia de Deus, que eu frequentava sempre, e eu fiz um mural na igreja que era para as pessoas ouvintes verem, e a gente estava apresentando coisas a respeito de missões. Era muito interessante, todo mundo achou bonito e ia ver, e de repente chegou quem? Um surdo, Marivaldo, que as meninas conhecem, e veio perguntar as coisas para mim, e eu não sabia de nada de Libras. Aí eu disse assim, então eu tenho uma barreira, e eu preciso quebrar essa barreira. Eu preciso aprender Libras. E meu amigo Milton já me chamava para fazer o curso de Libras na igreja, mas eu não queria, eu achava bonito, tal, e as pessoas bem lá na frente, traduzindo, achava muito lindo, top, mas eu tinha vergonha. Quando eu vi que Marivaldo chegou e fez essa pergunta a mim, e eu não entendi nada de Libras, aí eu disse, está na hora de começar a estudar. Aí eu fiz o curso primeiro na igreja, gostei muito da área de Libras, aí comecei a observar, eu acho melhor agora também me esforçar, fazer cursos. Aí eu comecei a estudar em Recife,
fiz muitos cursos e disse, agora eu percebi, essa é a área que eu quero trabalhar. Eu quero ser intérprete de Libras. E sou muito feliz, viu? Muito feliz. Eu quero chamar a atenção agora do nosso telenauta para a fala, né, da professora de intérprete de Libras, a Josiane, quando ela diz o seguinte: estava eu num evento da igreja, quando se aproxima um surdo e eu percebi que a deficiência era minha. Essa é a primeira grande lição e a primeira mudança de olhar que a gente tem que fazer. Deficiência não está só no outro. A partir do momento em que a gente tem uma segunda língua brasileira neste país, que é Libras, a partir do momento em que uma pessoa surda aparece na minha frente, ela está pronta para dialogar comigo na segunda língua do nosso país. A deficiência aqui sou eu. Não é a pessoa surda. Ela está totalmente capacitada para dialogar comigo. Eu é que não aprendi a segunda língua oficial do país. Aqui começa o direto ao ponto, a mudança de olhar. A professora Josiane, tu me emociona muito com as tuas palavras, porque inclusão é isso. Inclusão é a gente perceber, não é, que inclusão é de todos, é para todos. Todos nós necessitamos de inclusão. Eu não estaria me sentindo inclusa se não tivesse aqui uma intérprete. Por quê? Porque a minha deficiência no idioma de Libras não me permite me sentir inclusa num grupo tão bonito de 3 meninas competentes, aptas para o diálogo comigo, entre eu, Valéria, Aline, Poliana, Paloma e Alessandra. Nesse exato momento, se existe alguém aqui com deficiência, essa pessoa sou eu. Que fica já de cara aqui para a gente esse momento de reflexão. Aline, em relação a quando a gente fala de Libras enquanto um direito, né? A gente sabe que Libras é direito. A partir de quando? Qual foi a lei que determinou no Brasil, em que ano, né, Libras entra no país com patente de língua brasileira? Bem, a lei, o número da lei é 10.436. As meninas sabem já. No ano de 2002, o presidente era FHC, né, Fernando Henrique Cardoso, e ele fez a lei de Libras. E ela se tornou língua, né, a segunda língua oficial do Brasil. A partir daí, então, a gente pode dizer que Libras passa a ser um direito? Com certeza. Um direito de todos os surdos. A Libras, ela também está contemplada na Lei de Diretrizes de Bases, isso? Sim. Também está no ECA, também em todas as esferas. Eu acho que também na lei da pessoa com deficiência também. Sim, também. Então, quando a gente diz que Libras é um direito da pessoa surda, a gente tem como base legal a lei que vocês deram, 10.436 de 2002. 2002, no governo FHC. A gente já tem Libras aí, já em 2002. Nós estamos em 2019, minha gente. 2019, ok? Então, a gente não está falando de uma coisa de ontem, não. A gente está falando de uma coisa aí que já tem, olha, o tempo. E a gente ainda está falando de pessoas surdas em exclusão por uma questão de falta mesmo, de acessibilidade da comunicação. E desde 2002, Libras é língua brasileira de sinais, ou seja, patente de segunda língua no Brasil. A gente vê a obrigatoriedade até da língua estrangeira, e a gente ainda está caminhando, não é,
tentando, levantando todas as bandeiras possíveis para que se faça valer uma lei que já é obrigatório, mas parece que coloca todas as vendas possíveis. Não é melhor eu não saber, na verdade, porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação já coloca essa obrigatoriedade de que Libras seja oferecida aos alunos em sala regular. De quando é a Lei de Diretrizes e Bases? 1996. E nós chegamos em 2019, as meninas sentindo ainda dificuldade de inclusão por falta dessa acessibilidade de comunicação. Ou seja, o sistema de educação dentro das escolas ainda não tem dado a Libras a relevância que ela tem dentro do sistema e a relevância que ela tem como um poderoso mecanismo de inclusão. Pergunta agora para as meninas, que o público está esperando. Eu vou começar por Aline. Boa noite, Aline. Boa noite, Aline. Para responder, né? Para responder. Aline, me diz uma coisa, minha querida. Quando, na verdade, você começou, ou você começou a tua iniciação em Libras? Como foi o teu encontro, a tua necessidade? Quantos anos? Boa noite. Então, eu comecei mais ou menos na idade de 8 anos a aprender Libras. Depois eu aprendi só na igreja, Testemunha de Jeová. Eu ia com um amigo que me ensinava também algumas coisas, alguns sinais, mas eu não entendia quase nada. Eu precisava ter a oportunidade de me evoluir. E uma coisa que eu fiz foi insistir, de estudar, visualizar muitas coisas. Igual a pessoas ouvintes que aprendem palavras. Eu também precisava, e isso é muito bom. Eu estou percebendo, eu gostaria de dizer, a Aline, ela é oralizada? A chamada surda oralizada, é isso? Sim, mas às vezes, a idade que eu comecei, eu não lembro direito, se 14 anos, que eu ia muito para fono em Recife. Ia sempre. E depois, começou com 17, 8 anos, começou a estudar aqui em Goiânia, e ela fazia muito esse processo de voz, tentando. Não entendia Libras nada, ela rejeitava Libras. Queria tentar voz, mas só que não conseguiu. Ela aprendia melhor através da Libras, e não através da voz. Houve uma resistência, então, a princípio? Sim. Por Libras. Não é? Sim. Fala da importância da família no teu processo de inclusão. Como foi a tua inclusão familiar? Mas alguém na família aprendeu Libras para conversar com você? Como é a comunicação em família? Não. Só, às vezes, mímica, gestos, algumas palavras. Tem coisas na comunicação que ela fica nervosa porque ela não entende nada. Só se ela oralizar ou se fazer algum tipo de gesto, mímica para ela. Mas com a Libras ela se sente bem, é bem melhor, tem a oportunidade de ensinar, pede para as pessoas irem, mas é difícil. Ela disse que pede a mãe dela para conversar, mas é difícil a comunicação quando não se sabe Libras. É muito difícil. Muito difícil. Eu gostaria de saber agora da Poliana. Da Paloma, desculpa, Paloma. Eu gostaria de saber da Paloma, né? Praticamente a mesma pergunta. Quando você iniciou Libras? Quando você sentiu necessidade de comunicação por Libras? Boa noite. Eu comecei a aprender Libras na idade mais ou menos de 3 anos. Minha mãe viu que eu era surda. Viu que Libras eu aprendia rápido.
Então me trouxe para eu aprender Libras. E eu aprendi muito rapidamente. Todo mundo ficava admirado, e minha mãe também. A família sempre junto, conversando. Era difícil a comunicação também. As pessoas não entendiam como eu conversava. Eu fui crescendo e me sentindo, me transformando, mas o que me ajudou foi a Libras. Me sentia diferente das pessoas ouvindo, entendeu? Alessandra, nossa queridinha Alessandra. Quando, Alessandra, você começou a iniciação em Libras? Eu aprendi Libras na idade de 10 anos, porque eu era atrasada. Eu nasci ouvinte. Tinha 4 anos eu perdi a audição. E eu oralizava só. Era acostumada a oralizar. Libras só com 10 anos, atrasada. Voltando à pergunta agora para as 3 meninas, começando pela Aline, né, quais foram os maiores desafios da vida escolar? Vocês três meninas, vocês chegaram, concluíram o ensino médio, e só vocês, como ninguém sabe, os desafios, né, e que essa deficiência nunca esteve em vocês. A gente sabe que a deficiência é da escola, é do sistema. Quais foram, gente, as maiores dificuldades desse processo ensino e aprendizagem, dessa caminhada de vida escolar? Verdade. Mas eu sempre gostei de estudar. E estudava com ouvintes. Mas as palavras que os professores escreviam no quadro, eu via, mas eu não entendia nada. Eu ficava pensando, qual é o objetivo daquilo? Não entendi. Me cansava, ficava em casa, as pessoas me ensinando, e eu ficava triste. Mas só me ensinavam com gestos, com mímica. Como era que eu ia me desenvolver? Era muito difícil. Português é muito difícil, o significado das palavras para os surdos. Para mim desenvolver a oportunidade de escrever, só pude melhorar quando eu realmente conheci os significados. Eu ficava com vergonha e insistia. Mas quando eu fui estudar na escola inclusiva, aí que eu achei muito mais difícil, porque demorava para um intérprete chegar para mim, para eu ficar feliz. A professora ensinava, oralizava, não entendia nada. Nada. Quando eu chegava e via a explicação, não entendia nada. Quando o Josi, que é a intérprete, que me ensinava, aí eu comecei a me desenvolver melhor, tive a oportunidade de me esforçar e de conhecer muitas coisas para ter um futuro melhor. E a nossa agora, querida Paloma. Bem, eu fui crescendo em sala inclusiva e eu achava muito difícil ter que me esforçar e sentia muitas barreiras. A barreira era grande. Os professores não entendiam o que é ser uma pessoa surda, como é que se faz para se comunicar e explicar. Era muito difícil. Só amigos que às vezes interagiam comigo e aprendia poucas coisas, mas professores de fato não. Minha mãe ficava preocupada. Paloma, como é que você vai se desenvolver? É muito difícil. Minha mãe se esforçou muito e procurou uma escola bilíngue para mim, lá em João Pessoa. Aí eu fui na escola bilíngue para surdos e comecei a entender. Fui captando como é importante. Os professores surdos viram que eu era inteligente, eu desenhava, eu dava sinais. Isso no segundo ano, na segunda série. Fui chegando no 5º ano, fui estudando em escola bilíngue e fui aprendendo de verdade. Mais ou menos na idade de 11, 12 anos, eu entrei dentro de uma escola inclusiva. Aí é que eu achei difícil,
porque o povo não entende a dificuldade de um surdo, principalmente de comunicação, responsabilidade, respeito, que eu enfrentava. Era muito difícil. E eu fui crescendo, mas os professores não tinham fluência em Libras. Formação. Minha formação do 3º ano, graças a Deus eu cheguei. E hoje em dia estou na faculdade. É muito esforço. Estudo muito, com ouvintes, com surdos, todos lá são iguais. Como fazer as provas era o que eu achava mais difícil. A intérprete perguntava, você entendeu? Não, as palavras para mim não tinham muito significado. Então ela fazia em Libras, aí sim eu entendia, porque eu sou surda, mas eu sou inteligente. Aí eu comecei a me esforçar, a desenvolver. Libras é que melhorou bastante a minha vida. Ela agora pretende se formar, né? Uma pergunta que eu faço para Poliana, né? Paloma. Paloma. Paloma, minha querida, você falou que quando entrou numa escola inclusiva, por incrível que pareça, a coisa ficou mais difícil, né? A escola inclusiva, ela oferecia Libras para os ouvintes, para o aluno ouvinte? Sim. Ouvinte? Não. Porque os professores todos, no objetivo da inclusão, não sabem porque deixa só um intérprete lá com um surdo. A escola inclusiva para ela é isso. Não tem a interação com os ouvintes. A gente conversa daqui a pouquinho sobre essa escola inclusiva. Alessandra, as maiores dificuldades sua, minha querida, na vida escolar? Muito difícil. Eu antes não sentia tanta dificuldade assim, porque antes eu era ouvinte. A partir do momento que eu perdi a audição, é aí que eu achei difícil. Mas só que eu já sabia algumas palavras, porque eu ouvia antes. Mas a partir do momento que eu comecei a aprender Libras, aí tudo melhorou, mas era muito difícil, de verdade. Porque eu era surda profunda. As respostas para mim eram muito difíceis e precisava ter paciência para responder. E às vezes eu me sentia muito mal com isso. Porque os professores pensam que surdo é igual ao ouvinte e não quer esperar para responder a prova, acabar. O tempo, né? O tempo, eles querem dar o tempo igual. Quando chegou a intérprete, foi melhor, porque me ajudou bastante a me desenvolver, a compartilhar, a interagir. E eu sempre perguntava o significado das coisas, das palavras. Porque antes, eu já sabia algumas coisas claramente. Mas depois dos 10 anos foi difícil perguntar alguma coisa aos professores, porque não sabem Libras. Processo de alfabetização em língua portuguesa. Ela está dizendo que, como ela já tinha alguma experiência antes de língua portuguesa, foi melhor para ela, porque ela já teve experiência. Mas agora eu sou surda profunda, mas eu tenho inteligência, capacidade, né? Isso. Aline, para a Aline, o processo de alfabetização na língua portuguesa foi difícil. Está dizendo muito difícil, verdade. O português, verbos principalmente, que é muito difícil. Não é igual ao ouvinte, não. Minha irmã escrevia muitas palavras e eu ouvia e me pedia para ela me explicar como é que ela escrevia e eu queria aprender. Aí a minha irmã dizia, você não sabe não que você é surda, isso é muito difícil.
realmente é muito difícil português, mas o surdo aprende através dos sinais. O ouvinte sabe português escutando informações, mas os surdos não. O que é isso? O que é essa palavra? O que é que significa em português? É difícil. Não tenho a obrigação de ouvinte saber tudo. Não tenho a obrigação de saber de tudo. De tudo. Paloma, processo de alfabetização. Para Paloma, como é que foi? Foi difícil? Foi uma experiência através de verbo, feito a Aline falou, palavras, significado, verbos do futuro, passado, presente. Eu não sabia dos sinais, os contextos principalmente. Mas surdo tem capacidade, tem que se esforçar, estudar. A língua portuguesa é difícil para todo mundo, ouvinte também, para professores, para todo mundo. Mas eu fiz curso de português também. 1 ano estudando, para me desenvolver. Eu sou surda, sei sinais, verbos. Às vezes, quando eu escrevo, faltam algumas coisas e os ouvintes não sabem em Libras. Então, eu preciso saber primeiro o contexto de português, que é muito difícil, me esforçar sempre. Acho que ela está falando em relação, às vezes, à mensagem, né? Difícil de se comunicar. Ela disse, às vezes ela disse que pesquisa no dicionário o significado das palavras. Aí ela consegue entender. Vamos falar de preconceito? Preconceito. Vocês teriam, para colocar para a gente, algum momento que vocês se sentiram excluída pela ausência da fala, da oralidade? A Aline dizendo que sim. Eu creio que as 3 já passaram por um momento difícil. Agora você explica primeiro, Aline. Meus amigos de grupo, principalmente criança, que não entendia que eu era surda, era a única surda. Brincava. E as pessoas, às vezes, ficavam rindo de mim, mangando, zombando, me chamando de burra. E isso eu me sentia muito triste, ficava chorando em casa. Também eu não queria mais ter amigos ouvintes por causa disso. Por causa da rejeição que eu sentia por ser surda. Depois eu fui percebendo que eu ficava sozinha naqueles espaços. Meus primos, tios, conversando, todo mundo conversando, alegre. Mas eu não tinha amigos, não me sentia bem para desenvolver uma conversa. Depois que eu vi as pessoas se divertindo também, e eu senti trauma do que aconteceu comigo no passado. Minhas primas diziam, calma, e eu dizia, desculpa, eu estou perguntando para vocês o nome das coisas, o que é que vocês estão falando? Aí eu ficava séria quando não me diziam nada. Não, você é surda, você não vai entender. Isso é me chamar de burra. Desculpa, mas eu não gosto. Tá certo, eu vou ficar aqui quietinha, calada. Às vezes as pessoas me rejeitavam também. Não tinha amigos. Eu não quis saber não, mas deixa pra lá. Não me arrependo de nada. Minha vida, eu me desenvolvi. Depende também das pessoas, quando rejeita, quando não quer. Acontece sim, de muitos amigos. No 3º ano, por exemplo, que conversava com ela, e amigos às vezes rejeitavam. Não queriam conversar. Por mim não tem problema não. Não tem trauma hoje em dia, mas não. Ela disse que tem traumas ainda.
ainda sente e às vezes é ruim. Lembra em casa. Às vezes fico triste. Mas a minha família conversam, oralizam. E eu fico só calada. Só observando. Paloma. Preconceito, Paloma. Falar de preconceito. Fala de preconceito. Bem, o tema preconceito é muito extenso, mas eu nunca pensei preconceito na vida. Fui crescendo, segundo ano estudava, ia para a escola. As pessoas dos grupos dos ouvintes ficavam oralizando para mim e eu sem entender nada. Como? Não sabe Libras, então como é que eu vou entender a oralização? É muito difícil. E isso para mim já era preconceito. Achavam que eu não era capaz. Mas através de estratégias eu consigo sim me desenvolver. O grupo às vezes me rejeitavam. Por quê? A Paloma não é capaz de se desenvolver, coitada, né? Coitadinha, não tem futuro. Ela não é capaz de namorar, de casar, de ter uma casa, de trabalhar também, um monte de coisa. E era difícil viver dentro de uma família desse jeito. Eu digo, eu sou capaz, eu sou responsável, eu posso. Agora eu estou fazendo letras Libras, agora que eu vou me desenvolver mais mesmo. É muito diferente de quando eu estudei primeiro ano até o terceiro ano, porque lá em Recife eu tenho amigos, tanto surdos como ouvintes também. E lá eles não diminuem, não. Lá não tem essa questão de preconceito, porque lá todo mundo é capaz sim. Os ouvintes lá ainda observam, vê a gente, acho que de outros cursos. Eu acho que até que pensa que a gente não é capaz, mas a gente é capaz sim. Minha família, eu enfrentei muitas barreiras também na família, através de comunicação, mas preconceito não, é diferente. É diferente. Alessandra, você se sente, principalmente no ambiente escolar ou em sociedade, momentos de preconceito, de achar que por você ser surda você é incapaz? Ela está dizendo que mais ou menos de 10 anos por diante foi que a história de vida dela mudou, porque ela passou a ser surda. E as pessoas queriam que ela entendesse oralização. Mas como é que ela vai entender que ela não falava mais? Agora era Libras. O que é que significa? O que é uma pessoa deficiente? E na escola, a inclusão, as pessoas às vezes rejeitam o surdo e querem oralizar sem usar Libras. Como é que eu vou entender? Depois eu aprendi a usar Libras. E tranquei minha voz e disse, a minha oportunidade agora de oralizar, vou parar, vou usar Libras, que é a minha língua, a língua de sinais. E eu gosto muito. Tem pessoas que se afastaram de mim. E eu ficava sozinha. Comecei a brincar em grupos de amigos ouvintes. Quando eu era criança em casa, eu brincava fora, mas na escola não. Eu ficava separada das crianças. E eu não achava isso normal. Eu sou uma pessoa normal. É difícil de entender. Normal e empoderada. Normal e empoderada. Nós vamos agora para um break comercial e a gente volta para conversar com ela sobre relacionamentos amorosos. Como é que fica a paquera? Vamos lá? Break comercial daqui a pouco. GMG Solar,
Suas despesas com a conta de luz está muito alta? Que tal não ter mais que se preocupar com o aumento na tarifa de luz e ainda economizar em até 95% da energia da sua residência, comércio ou indústria? Venha conhecer a GMG Solar. Somos profissionais em fazer você economizar. Faça-nos uma visita. Além de economizar, você também estará ajudando no desenvolvimento sustentável do planeta. GMG Solar. Soluções em energia renovável. Quer instalar ou realizar manutenção da sua piscina? Então venha conhecer a Goiana Piscinas. Com ótimos profissionais e os mais diversos produtos que vão proporcionar um melhor momento de lazer para você e sua família. Temos vários modelos e ótimos preços. Goiana Piscinas, rodovia PE 75, quilômetro 1, Goiânia, Pernambuco. A Bomboniere Doce Sonho tem uma grande novidade para você. É o mais novo e exclusivo centro culinário, com ótimos profissionais e os mais modernos métodos de ensino em culinária. Liga pra gente ou faça-nos uma visita. Rua das Porteiras, número 41, no prédio da Bomboniere Doce Sonho. Telefone 3626-3850. Chegou a sua chance de se tornar o mais novo mestre culinário. Bomboniere Doce Sonho. Todo empreendedor precisa divulgar o seu comércio, mas nem sempre é fácil achar uma gráfica que entregue no tempo que você precisa. Agora você tem a New Way. A New Way é conhecida por sua qualidade e pontualidade. Conseguimos entregar o seu material de forma rápida. São diversas opções em cartões de visitas, banners, panfletos, adesivos e o que mais você precisar para divulgar o seu comércio. Liga pra gente e agende uma visita. New Way, o novo caminho da impressão. Aqui estamos nós de volta, né, para continuar esse bate-papo enriquecedor com essas três princesas, mulheres belíssimas, inteligentíssimas que estão aí, né, vencendo barreiras, vencendo preconceitos, cada vez mais empoderadas, muito senhora dos seus direitos. Como é bom aprender com essas meninas, como a gente cresce com elas, como a gente aprende, né, com essa troca. Sem dúvida alguma, quando a gente aprende a conviver com as diferenças, quando a gente aprende a ver as diferenças, valorizando-as, a cada uma dentro da sua importância e dentro da sua beleza, da beleza da singularidade, a gente percebe que o quanto nós seres humanos crescemos, sim, com as diferenças. Porque a igualdade, na verdade, ser igual é uma coisa muito sem graça e não acrescenta muito. É o diferente que nos completa. É o diferente que nos faz rico em saberes. Né? Paulo Freire já dizia, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém. Os homens, na verdade, se educam em comunhão. E são essas diferenças em comunhão que nos faz cada vez mais seres empoderados, inteligentes e plenos da nossa forma humana de ser, de ver e de conviver com o outro. Né? Estamos aqui com uma outra intérprete agora, bem próxima a gente, que é a Catiane. Catiane, na verdade, você é professora, intérprete Libras e professora, intérprete Braille também, não é? Que é um outro universo, que é braillista, não é isso? Mas me diz uma coisa, menina, como que chega Libras na tua vida? O que te arremessou no universo fascinante do surdo, da pessoa surda? Eu acho que, assim, Valéria, boa noite. Vou segurar. Boa noite. Primeiro, a inclusão, ela chegou na minha vida, né? Eu trabalhava em uma sala onde eu tinha 3 alunos, cada um com uma deficiência. Então, eu tinha um com síndrome de Down, tinha um surdo e um DI. E eu fui pesquisando e tendo que me virar, como chegar ali. As pessoas até perguntavam, Cátia, é tão difícil. É difícil porque 3 alunos, diferentes deficiência. Uma sala com 25 alunos. Então eu encontrei Matheus.
um surdo que chegou para passar um mês comigo. E eu tinha o alfabeto na parede. Então, Mateus, quando ele queria algo, ele ia lá na letra e juntava a palavra. Quando ele colocava a palavra, eu fui chegando até Mateus. E aí surgiu o interesse. Eu preciso aprender Libras. Porque eu tinha um aluno na sala sem comunicação, onde ele me ensinava. Ele me ensinava, eu não o ensinava. Isso foi muito interessante, foi muito importante na minha vida. Então foi quando eu encontrei o instrutor de Libras, Milton, também meu amigo. E lá na UPE nós começamos o curso. E até hoje foi, posso dizer, a melhor coisa que aconteceu comigo, né? Libras. Começar um pouco agora com o nosso telenauta. Nós sabemos que tem professores hoje da rede regular ouvindo a importância do olhar de quem está na ponta. Quando chega um aluno com deficiência na nossa vida, na nossa sala, se a gente diz, não fui preparado para isso, a gente já coloca ali uma barreira atitudinal quase que intransponível, uma das barreiras mais terríveis e mais covardes que a sociedade coloca para uma pessoa com deficiência, é chamada de barreira atitudinal. Porque passa pela atitude, passa pelo querer, passa pelo viés do coração ou não. A fala de um professor, na hora que ele é pego de surpresa com uma realidade da qual ele não contava, com um aluno, ou seja qual for a deficiência, não é eu não sei lidar, eu não fui preparado para lidar. Ali você já está determinando que nada vai fazer. Mas pergunte sempre, como eu posso ajudar? De que forma, né, eu posso fazer a diferença na vida desse aluno? A pergunta que eu vou fazer agora para essas meninas é muito simples. E é um recado que eu mando agora para todo professor que está na rede regular. Qual o professor que passou pela tua vida, Aline, que mais marcou a tua vida na vida escolar? Aquele professor que fez a diferença, que olhou para você, não viu a surdez, mas viu a potencialidade. Eu tenho um professor. O professor ensinava e ele via que eu era surda. Só via. Mas parecia que o professor não entendia. E só via, eu não prestava atenção no que eu sentia. Isso. A Paloma, a mesma pergunta vai seguir para todas elas. Qual o professor que fez diferença na tua vida? Que olhou para você e não viu apenas a surdez, viu a potencialidade. Na verdade, eu já nasci surda. Encontrei já, porque só encontrava na escola o surdo. Eu nasci surda, já. Eu surda por quê? Eu nasci sempre o professor queria que eu oralizasse, sempre. Então, o médico surdo sempre era profundo, minha surdez é profunda. E na escola, a minha mãe explicava.
Algum professor marcou a sua vida? Alguns sim, alguns professores, outros não. Muito ensinava, apresentava, explicava. São poucos professores. E você, Alessandra, algum professor durante a tua vida escolar, professor regular, que marcou a tua vida porque chegou junto a você e fez a diferença, olhando para você e não vendo apenas a surdez, mas vendo em você potencialidade, capacidade, inteligência? Ela nunca encontrou um professor assim. Porque ela não usava Libras, os professores também não. Então ela começava, sempre ela oralizava, no caso. Aí ela respondia, mas ela não sabe, assim. No terceiro, que foi muito difícil. Porque o professor se preocupava. Ele queria ajudar, mas como? Então, imagens, escrevendo. Então, como ela vai entender o significado, né? A imagem, ela observava a imagem e o significado só. E aí, mais uma vez, a gente chama a atenção aqui, né, do telenauta, o pessoal que está escutando a gente do lado lá, principalmente autoridades, quando se diz que Libras é direito da pessoa surda, é um direito do surdo. A gente não está dizendo simplesmente que eles têm direito a fazer um curso, uma faculdade de Libras. A gente está dizendo com isso que a Libras é um direito deles, é porque tem que ser um serviço realmente oferecido em todas as instâncias que você possa imaginar. Uma pessoa surda tem o direito de chegar no hospital e alguém do outro lado, não é, saber Libras, para que haja comunicação. Isso chama acessibilidade, direito à acessibilidade, né, dessa comunicação. A pessoa surda tem o direito de ter professores que saibam Libras, que sejam conhecedores da segunda língua brasileira. Eles têm o direito também de toda a comunidade escolar entender e saber Libras. Dói no coração que eu perguntei para as 3 meninas que estão aqui, meninas vencedoras, meninas que terminaram o ensino médio e só elas sabem, e toda a comunidade surda sabe, e todos os agentes de inclusão que trabalham com esse público-alvo sabem o quanto é difícil nesse país um surdo chegar e concluir o ensino médio, o quanto é difícil ir para uma universidade. E não é porque eles não têm potencialidade não, gente. A expressiva maioria, quase que a sua totalidade dos surdos, não tem nenhum problema neurológico, nenhum problema cognitivo, nenhum déficit intelectual. Eles têm ausência de fala e nunca ausência de comunicação. Quem tem ausência de comunicação somos nós que temos fala. A gente tem fala e tem ausência de comunicação com eles. Então eles pagam um preço muito alto por uma sociedade, né, que ainda não atentou e ainda não sabe interpretar, né, que o direito do surdo está para além da oferta de um curso, da oferta de uma faculdade em Libras. O direito de um surdo a Libras enquanto direito, é que Libras esteja no cotidiano dessas pessoas. Libras esteja dentro dos comércios, Libras esteja dentro dos hospitais, Libras esteja mais do que nunca dentro das escolas, Libras esteja dentro das igrejas, Libras seja efetivamente a segunda língua oficial desse país. Efetivamente, língua falada, que ela deixe de ser apenas um direito num papel, que ela deixe de ser apenas uma orientação, que ela deixe de ser apenas algo que se diz que é de direito que se tem, mas que ela passe a ser, não é, um direito no dia a dia, que ela passe a existir, que ela passe a ser falada, para que a pessoa surda realmente possa se sentir cidadão. Acredito, se não Caetano Veloso, Chico Buarque, se não me falha a memória, tem uma belíssima música que diz: minha pátria é a minha língua.
Nós somos identificados lá fora pela língua que falamos. E a língua do surdo? Como eles buscam a sua identidade? O surdo brasileiro tem essa identidade. Línguas, a Libras é a língua brasileira de sinais. Então, o surdo brasileiro tem como se identificar, como se empoderar através da sua língua. Nós, demais brasileiros, ditos ouvintes, é que insistimos em não saber disso. Mas voltando a conversar aqui com as meninas, a gente vai conversar com elas agora sobre amor, preconceito nas relações afetivas, homem e mulher. Vocês passaram por isso? Algum ouvinte já se interessou por vocês como mulher, para chegar junto, para conversar, para bater um papo? Ou vocês ficam em relacionamento dentro dessa comunidade tão conhecida como comunidade surda? Como é que aconteceu? Vocês já sentiram esse preconceito de paquerar alguém e você perceber que alguém não está lá muito afim pelo desconhecimento da língua? No caso... Aline? Faz a pergunta de novo. Aline? Você sente algum preconceito, alguma rejeição por ser surda no que diz respeito a paquera, querer paquerar com alguém e alguém de repente sabe, a Aline é surda e não querer, que esse também é um tipo de preconceito, né? É o preconceito nas relações afetivas. Você já passou, já vivenciou com isso? Eu, às vezes, até a idade de 19 anos, aí eu namorei. Com ouvintes. Só uma comunicação, já muito. Depois de ouvir, eu não quis mais. Aí tive outro, com surdo, uma comunicação, mas a família deu empecilhos. Eu tive medo, muito medo. Foi uma experiência, mas a família... Foi novo, uma experiência nova. Um surdo, sim. Porque com ouvinte não, mas com surdo foi melhor. Foi bom. Aí depois casou, deu certo. Mais ou menos 2 anos. Aí se separou. Aí agora tá com um namorado novo. Já há 3 anos namorando. Também surdo. Paloma, chega umas... No mundo da paquera, há muito preconceito. Não necessariamente que você tenha namorado com alguém tenha namorado com você, mas na paquera, no mundo da paquera, pergunta para ela, há muito preconceito? Sim. 2 aqui. 2 pessoas. Uma pessoa... Eu não consigo ficar por ser surda e sei lá. Só um assim que você vai interpretar. Vamos lá. Alessandra, desse mundo, repetir com Paloma. Né? A gente vai repetir com Paloma, não é que a gente perdeu um pouco a tradução da Paloma, vamos lá? Paloma, há muito preconceito no mundo da paquera? Paloma, ela é bem fluente, viu, gente? Ela é bem rápida. Tá certo. Bem,
eu já namorei já com ouvintes. Já achei a pessoa bonita, linda. Senti desejo de namorar no meu coração. Mas ele não era surdo. Era um homem, não entendia porque eu era surda. Ele só queria somente ficar, sabe? Aquela questão de amasso. Aí eu já achei que aquilo ali era preconceito, porque ele não queria namorar, ele só queria ficar. Também não sabia Libras. Como era que eu ia namorar com ele? Era muito difícil. Aí então, naquele momento eu já percebi e já rejeitei. Não dá certo não. É melhor namorar com surdo. A minha experiência com o ouvinte não foi boa. Eu via tudinho direitinho, mas não me sentia à vontade para estar junto na comunicação, que isso precisa muito. Às vezes só sabe o básico, coisas simples, como se comunicar bem, como ter um contato verdadeiro. E isso para mim é um tipo de rejeição. Quando o ouvinte sabe que a pessoa é surda, precisa aprender Libras, ter uma experiência conjunta. Então não gosto de namorar ouvinte, prefiro surdo mesmo, por causa da comunicação. Alessandra, como é que é esse mundo aí da paquera? Você sente esse preconceito pelo fato de você ser uma pessoa surda? Ela disse que não, nunca senti preconceito em questão de namorar, nunca. Eu já imaginei, primeiro eu preciso estudar, me formar, depois é que eu devo pensar em namorar. E eu me formei agora há pouco. É questão só de sonho, futuramente sim. Não precisa ter tanto compromisso, responsabilidade com essas coisas agora. Para mim não é tão importante. O objetivo é a formação primeiro, né? O objetivo dela é esse. E a Aline, sim, que quando ela começou, era só enrolação com o ouvinte. Ela percebe muito isso, que o ouvinte gosta de enrolação com o surdo. Na época nem sequer tinha telefone, era MSN. E eu conversava muito, trocava muitas ideias. Aí os ouvintes perguntavam, quer namorar comigo? Eu ficava sorrindo e dizia, desculpa, eu sou surda. Aí ele falava, o quê? Você é surda? Não parece que você é surda, parece ser ouvinte. É verdade, vou fazer o quê? Tá bom. Quando encontrava na rua e pensava, ai meu Deus, quero não, não dá certo não. É ouvinte, porque às vezes tem esse preconceito de não querer aprender Libras para se comunicar melhor comigo. Então a gente perde muito com isso. Com o passar do tempo, eu sou muito teimosa. Aí fui percebendo o quê? Que eu queria, claro, namorar, tudinho, conhecer pessoas, para ter uma vida melhor. E a minha família sempre me apoiou. Mas eu tinha medo, viu? Não achava muito legal, não. Para mim, como surda, não é fácil. Desculpa. Aí não queria namorar, não queria. Sempre surgia mais ouvintes do que surdo para namorar comigo. Perguntando, pode namorar, pode ficar. Eu percebia e deixava essa pessoa à vontade, mas não queria, não. Já me casei com um surdo. Passei 2 anos, já me separei. Passei por um tempo difícil. Sou solteira, passei um tempo solteira sem querer namorar, pensando o quê? No meu filho primeiro. Vou esperar depois, quando chegar a oportunidade certa, aí sim eu vou querer namorar. Esperei tempo, viu? Uns 3 anos depois para poder namorar com um surdo. Pode. Eu posso resumir alguma coisa? A Paloma está dizendo.
Às vezes, pessoas surdas e ouvintes pensam, surdo é bonito, tudinho, mas rejeita muito. Exemplo, eu quero namorar com ela, ela é muito linda, acho ela uma pessoa muito legal, tudo para namorar, mas só que não tem condição de namorar com o ouvinte, porque como ele não sabe Libras, ele vai querer ligar, fazer ligação para a pessoa oralizar, não tem como. E o surdo faz chamada de vídeo para conversar em Libras. É diferente dos ouvintes. A cultura é diferente. Por isso que às vezes eu acho que não dá certo. Então tá aí você, nosso telenauta, né, que está aqui assistindo e ouvindo as meninas, essas meninas belíssimas, mulheres inteligentes, né, estão aí indo para a faculdade, 4º período de faculdade, já sabe, certo? Mesmo você sendo ouvinte, se você estiver interessado nessas meninas belíssimas, não tem outro caminho, prepare-se. Vá fazer Libras. é o primeiro passo, tá certo? Porque elas estão super aptas a conversar com você, a bater aquele papo gostoso, a se entender, mas o outro lado também tem que fazer a sua parte, não é? Elas estão preparadíssima como pessoa, como mulher, enfim. Mas eu quero conversar com elas agora, a gente já indo para o finalzinho do programa, sobre mercado de trabalho. Né? O que elas esperam, com a expectativa que elas têm do mercado de trabalho. Quem já trabalhou em alguma coisa, enfim. Né? O que vocês pretendem mercado de trabalho? Primeiro, Aline, né? Já trabalhei já. Na loja já, loja Sol, que é da minha tia. Quando eu fico em casa sem fazer nada, eu fico pensando, é muito ruim. Aí a minha tia me chama para trabalhar e eu vou. Eu fico no caixa, eu sou responsável pelo caixa. Quando ela me chama e ficam perguntando as coisas a mim, principalmente ouvinte quando chega, ai meu Deus, comunicação. Quando vem muita gente, às vezes também perguntando coisa que oraliza. Quando diz só bom dia, boa tarde, boa noite, aí tudo bem. O que é que você está gostando daqui? O que é que você quer? Quer um sapato? Pode me perguntar, tá certo? Eu sou surda, mas eu entendo um pouco de oralização. Pode perguntar o que quiser, perguntar quanto custa. A gente vai rapidinho aqui para um break comercial. Daqui a pouco a gente volta aqui sobre o mercado de trabalho aqui com as meninas. GMG Solar. Suas despesas com a conta de luz está muito alta? Que tal não ter mais que se preocupar com o aumento na tarifa de luz e ainda economizar em até 95% da energia da sua residência, comércio ou indústria? Venha conhecer a GMG Solar. Somos profissionais em fazer você economizar. Faça-nos uma visita. Além de economizar, você também estará ajudando no desenvolvimento sustentável do planeta. GMG Solar. Soluções em energia renovável. Quer instalar ou realizar manutenção da sua piscina? Então venha conhecer a Goiana Piscinas. Com ótimos profissionais e os mais diversos produtos que vão proporcionar o melhor momento de lazer para você e sua família. Temos vários modelos e ótimos preços. Goiana Piscinas, rodovia PS 75, quilômetro 1, Goiânia, Pernambuco.
A Bomboniere Doce Sonho tem uma grande novidade para você. É o mais novo e exclusivo Centro Culinário, com ótimos profissionais e os mais modernos métodos de ensino em culinária. Liga pra gente ou faça-nos uma visita. Rua das Porteiras, número 41, no prédio da Bomboniere Doce Sonho. Telefone 3626-3850. Chegou a sua chance de se tornar o mais novo mestre culinário. Bomboniere Doce Sonho. Se você deseja ter o mais alto padrão de qualidade e tornar o produto... Estamos nós aqui de volta conversando sobre o mercado de trabalho agora com as meninas. Paloma, minha querida, mercado de trabalho assusta, é desafiador? Qual a expectativa que você tem para o mercado de trabalho? Eu já tive a oportunidade e experiência de trabalhar como instrutora, ensinando Libras. Mas é muito difícil. Percebi que as pessoas não prestam muita atenção. Às vezes, a oportunidade, currículo, a gente tem que fazer, mostrar que é um bom profissional. Os significados das palavras. Algumas pessoas entendem, às vezes, outras não. Eu acho que é muito difícil também. Para organizar uma aula, é difícil. Mas eu agora, estudando letras libras, eu tenho a oportunidade de cada dia mais melhorar como professora, como profissional. E como intérprete também. Aliás, instrutora na área. É verdade, desenvolver é difícil. Mas eu vou ter uma oportunidade no futuro, se Deus quiser. Alessandra, você está aguardando o resultado do Enem para Ciências Contábeis? Quer dizer que você gosta de exatas? E o mercado de trabalho, como fica? Estou esperando a resposta do Enem, né? Para ter a oportunidade de começar. Aguardando. Mas em qual é a área que eu escolhi para trabalhar? Letras libras, eu quero também, às vezes eu preciso me esforçar para entender as respostas. Trabalhar como professora de libras, me formar, eu desejo muito as duas coisas. E também como na área contábil também. Ela está dizendo, claro, que adora matemática. Ela é muito boa em matemática. Por isso que ela também quer nessa área contábil. Se perguntasse para você, se eu posso começar com a Paloma, para não começar com a Aline, sempre, já no finalzinho, né? Se você pudesse fazer uma escola, construir uma escola, qual é a escola do teu sonho? A escola que você gostaria que o Brasil tivesse? Pensando do ponto de vista da inclusão, o que você mudaria na escola? A pergunta foi profunda. Eu quero muito e torço. Com o quê? Que surjam escolas que ensinem de fato, que os pais e as mães que tenham filhos surdos estude, sinta que o filho é surdo e que precisa aprender Libras porque ele é inteligente, para que haja uma interação com a família. Então é necessário ter Libras, primeiramente na família e também nas escolas. Eu desejo que o objetivo de todos sejam que se unam, que saibam explicar as coisas aos filhos, através da Libras, porque ele é surdo. É difícil ter um filho surdo dentro de casa e os pais não sabem a comunicação, não sabem interagir com ele. Então, o objetivo principal da escola seria esse, a escola do futuro, escola bilíngue, que ensinasse o surdo e ensinasse a família. Esse é o meu desejo. Aline, escola dos seus sonhos. O que você, na verdade, consertaria nessa escola? É verdade.
Então eu penso assim, fazer diferente do passado. E eu tenho muita vontade de fazer um vestibular e fazer letras livres. Já pensei muito nisso. Por quê? Porque eu vejo a necessidade de estudar. Os estudos é importante para o futuro de uma pessoa. E principalmente de um surdo, para mostrar que ele é capaz. Para as pessoas saberem, em cada estado, em cada lugar, que surdo também trabalha, seja ele criança ou qualquer outro deficiente. Ele tem esse desejo. E a família, a mãe, o pai, tem que ter esse objetivo também de ensinar o seu filho. Tem que ter o desejo de se esforçar, de ensinar, de ter professores melhores, mais capacitados, profissionais dessa área. É o que está faltando, né? Nas escolas do Brasil. Profissionais capacitados. É esse o desejo dela para a escola do futuro. Alessandra, pensando na escola que você teve, que você tem, e que você teve até o ensino médio, o que você mudaria nessa escola para torná-la mais inclusiva ou verdadeiramente uma escola inclusiva? Bem, a sociedade precisa mudar. Precisa perceber que tem surdos e que nem todos são iguais, somos diferentes. Precisa incluir de fato e perceber que o surdo ele precisa de um intérprete, que ele precisa aprender português como segunda língua e que a Libras é importante na vida dele. Se o intérprete for fraco e não entender direito as coisas, como é que vai ajudar o aluno surdo? Eu já tive um intérprete assim, que mal sabia das coisas, eu me sentia tão mal, não gostava nem sequer de ir para a escola. Porque ele não entendia muito das coisas para me repassar em Libras. E como era que eu fazia para estudar? E mandava eu ir, vai, faz. Como era que eu ia responder as coisas na prova? Ele me obrigava, dizia, faça. O intérprete precisa disso, mudar o pensamento. Não é fácil para surdo, não, no Brasil. E esse pensamento é que precisa mudar. Intérpretes mais fluentes, esse é o meu desejo. Professora Josiane, intérprete em Libras, o que precisa mudar nessa escola? O que precisa mudar no Brasil para a gente ter uma sociedade, não apenas uma escola, mas uma sociedade mais inclusiva para a pessoa surda? Nossa, se eu for numerar, dizer realmente que falta, é muita coisa que falta. E falta intérprete de Libras nas escolas. Eu vejo aqui em Goiânia, na cidade, no município, que falta também intérprete. Eu vejo mais nas escolas estaduais. Mas quando o surdo ele chega para a gente, intérprete na escola, sabe pouco de Libras, porque a base é o ensino fundamental e ele não sabe de nada, porque lá, na base, ele não é ensinado, não é explicado. Então, falta muito isso, principalmente da família do surdo entender que ele é surdo e a primeira língua dele é a Libras. Então, é importante a família, em primeiro lugar, aprender Libras, para a comunicação em família, a princípio, melhorar. Daí, então, quando ele é incluído na escola, a família que entende da lei, que sabe um pouquinho de Libras, vai procurar em Ministério Público ou no que for, o melhor para o seu filho. E aqui, às vezes, não tem intérprete. A família não sabe de lei, não sabe procurar os direitos que o filho tem. Então, a pessoa surda fica na sala de aula voando
perdido, sem saber de nada, porque os professores são ouvintes, só fazem só oralizar. E o surdo vê, ó, não entende nada. Essa é a primeira coisa que eu falo. Se eu fosse enumerar, teria um monte. Mas também tem a minha amiga, né, Catiane, que deve falar também alguma coisa. Ela também vai explicar como é importante nessa questão de inclusão ter um intérprete. E eu digo também que não é só ter um intérprete em sala de aula que vai ter de verdade inclusão. Precisa a escola aprender nem que seja um pouquinho de Libras. A diretora precisa dizer pelo menos bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tudo bem? Aí o surdo vai se sentir, ó, mais feliz, porque tem uma pessoa que teve um interesse de aprender um pouquinho da língua de sinais. Ele não vai se sentir sozinho dentro daquele espaço, dentro da escola. Que um funcionário feito um porteiro, quando for abrir a porta, diga: oi, tudo bom? Como foi que você passou o final de semana? Isso não é legal? Não é gostoso da gente saber? Pode ver no olhar das meninas como elas ficaram felizes. Só isso aqui, ó, um pouquinho, já muda o olhar. Professora Tatiane, você, por gentileza, traduz para a gente. Tatiane vai mandar o recado em Libras. O que precisa mudar? Porque hoje tem uma dificuldade muito grande nas faculdades. Eu acredito que quando se coloca uma cadeira, uma disciplina, as pessoas acham que podem sair interpretando. E interpretar é difícil. Nós, intérpretes, estudamos sempre, continua sempre estudando. Então, o surdo, ele precisa de bons intérpretes. A minha vida, ela melhorou hoje, quando eu conheci a Alessandra. Foi 3 meses de comunicação com a Alessandra e eu melhorei muito Libras. Tradução em voz é difícil. Né? Então, que eu vim para aqui para interpretar. Mas é preciso, se faz necessário que as pessoas aprendam, queiram. E o professor que fala, eu não consigo, não consegue porque não quer. Ele não quer. Quem quer, aprende. Né? É necessário, é preciso que as pessoas vejam como é importante aprender Libras. É importante mais ainda para o surdo ter um intérprete. Intérpretes são poucos, né? As prefeituras todas, a grande maioria das prefeituras, elas acham que colocar estagiário, né, em sala de aula vai ajudar o surdo. O surdo, ele não quer estagiário. O surdo, ele quer intérpretes de verdade. A base, ela está no ensino infantil. A Alessandra, ela fala para mim, em uma das falas, que se a criança, primeiro, ela tem que aprender Libras, depois, português. Então, como uma criança está estudando, primeiro, segundo, terceiro ao quinto, 9º ano, sem intérprete, só oralizando. Então, chega no estado, nas escolas do estado, o aluno com uma deficiência maior. Encontramos surdos
que não sabe ler porque ele quer? Não. Porque quando está no município, nas cidades, nas escolas da prefeitura, que não tem intérprete, ele vem com essa deficiência. Então, se faz necessário que os prefeitos, que os vereadores, eles tenham um olhar de inclusão. Se faz necessário também que as pessoas que trabalham na educação, né, tenham esse olhar diferenciado, que olhem para o surdo de verdade. Porque inclusão não é só colocar uma cadeira. Inclusão é ter intérprete. Inclusão é socializar. Inclusão é fazer com que o aluno ele possa estar junto de ouvintes, né? E conversar com ouvintes. E os ouvintes, eles querem aprender. Mas é preciso que a escola, é preciso que o governo, é preciso que as prefeituras mudem olhar, né? Mudem, troquem, vejam, né? Percebam a necessidade. O surdo, ele precisa, o surdo, ele é inteligente, ele é capaz e ele consegue tudo. Só precisa de um novo olhar, só. As meninas estão aqui se sentindo muito contempladas, não é, com a fala da professora. Nós vamos chegando ao final de mais um programa direto ao ponto, com a consciência muito tranquila de que atingimos aqui o nosso objetivo, o objetivo de mostrar e de construir para a sociedade que a pessoa surda é uma pessoa capaz, é uma pessoa inteligente. O que não está sendo capaz o suficiente, inteligente o suficiente, é o sistema de educação brasileiro. É o sistema de educação brasileiro que estão excluindo as pessoas surdas de oportunidade verdadeira, oportunidade real de inclusão. Quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando de inclusão em rodinha de amigos, em pracinhas, isso faz parte também. Mas quando a gente fala de inclusão dentro da esfera ou dentro do âmbito escolar, a gente está falando de inclusão a direitos. Direitos de ser inclusos no processo de ensino e aprendizagem. Inclusão de uma pessoa, seja qual for a deficiência, ela só é de fato real, ela só é um direito, ela só é realmente uma inclusão quando essa pessoa ou esse aluno com deficiência, ele entra na escola e ele é incluso dentro do processo de ensino e de aprendizagem. Todas as falas aqui jogaram todos os holofotes. Não adianta. Não adianta Libras estar em evidência. Não adianta, Libras não vai ter efeito nenhum se ficar só na questão midiática. Libras não é para fazer mídia, Libras não é para estar em mídia, Libras é para estar no cotidiano das pessoas que dela precisam. Libras não é para estar em holofotes, Libras é para estar dentro das salas de aula com responsabilidade. E Libras com responsabilidade dentro da sala de aula é com profissionais realmente contratados pela capacidade, profissionais contratados pelo compromisso que eles têm com a bandeira da inclusão. A fala de uma das meninas aqui, alunas surdas, elas foram muito, chamaram muita atenção da gente. A gente quer intérpretes de qualidade. Inclusão passa pelo viés da responsabilidade. Educação básica sem qualidade não faz inclusão. Por quê? Porque inclusão, minha gente, é um produto de uma educação séria, educação de qualidade. E educação de qualidade é educação sem preconceito. Fiquem com Deus. Direto ao ponto volta na próxima semana. Tchau, tchau. Quer instalar ou realizar manutenção da sua piscina? Então venha conhecer a Goiâna Piscinas.
com ótimos profissionais e os mais diversos produtos que vão proporcionar o melhor momento de lazer para você e sua família. Temos vários modelos e ótimos preços. Goiâna Piscinas, rodovia PE 75, quilômetro 1, Goiânia, Pernambuco. A Bomboniere Doce Sonho tem uma grande novidade para você. É o mais novo e exclusivo centro culinário, com ótimos profissionais e os mais modernos métodos de ensino em culinária. Liga pra gente ou faça-nos uma visita. Rua das Porteiras, número 41, no prédio da Bomboniere Doce Sonho. Telefone 3626-3850. Chegou a sua chance de se tornar o mais novo mestre culinário. Bomboniere Doce Sonho. Se você deseja ter o mais alto padrão de qualidade e tornar o projeto dos seus sonhos realidade, com um acabamento impecável para sua casa ou empresa, o seu desejo tem nome: Esquadrilhas de Alumínio Boa Vista. Cobertura de alumínio com policarbonato, portas, janelas, armarinhos, portões automáticos e diversos outros produtos com um design moderno que potencializam a beleza de qualquer ambiente e se adaptam a qualquer necessidade. Esquadrilhas de Alumínio Boa Vista. Tá precisando realizar aquele check-up na sua saúde? Em uma clínica com tradição e confiança, que entregue os resultados na hora, com precisão e confiabilidade dos melhores profissionais da região? Então venha conhecer a Albuquerque Imagens. Temos todos os tipos de ultrassom, eletrocardiograma, ecocardiograma, encefalograma, mapeamento cerebral, teste ergométrico, holtercardiograma e muito mais. Venha conhecer agora mesmo a Albuquerque Imagens. Elton Bicicletas e Motos. Chega de ficar pulando de uma oficina para outra. Aqui você encontra tudo o que há de melhor para sua moto, em peças, serviços e acessórios. Em Elton Bicicletas e Motos você vai encontrar óleo Mobil, R$14,90. Tração de cinquentinha, R$43,90. Ligue 3626-2643. Em Goiânia, estamos localizados na Rua da Soledade, número 260. Faça-nos uma visita. Elton Bicicletas e Motos.